Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como esse louco, gênio louco, Elon Musk, utiliza uma das filosofias minimalistas de gestão empresarial para escalar as suas operações com 20% da equipe, como ele fez no Twitter, e qual que é o meta-raciocínio que ele utiliza para fazer essa gestão e ainda assim fazer uma empresa com 80% menos funcionários crescer absurdamente. E eu separei aqui até o final desse vídeo, nós vamos falar aqui 3 fundamentos e mais 5 etapas que o Elon Musk utiliza para fazer isso, para justamente escalar a sua operação de uma forma completamente enxuta. Inclusive, eu comecei a ler esse livro, não foi por conta disso, mas veio muito a calhar, né? Sabe aquelas coincidências do universo? Atualmente eu tenho Our Nexus, que é uma startup com o objetivo de automatizar ecossistemas empresariais, e eu estou no momento de expansão dela em questão de equipe. Só que eu não queria expandir ela de uma forma a qualquer custo. Eu acredito que essa não é a forma mais inteligente a longo prazo de se fazer, até porque inflar uma empresa de pessoas ineficientes não faz o menor sentido. E esse livro me trouxe clareza nisso. Realmente esse raciocínio está certo, considerando que nós temos o homem mais rico do mundo fazendo isso, né? Então, provavelmente, tende a dar muito certo. E acontece que hoje, eu como desenvolvedor, né, do ecossistema, com as tecnologias que eu tenho desenvolvido e estou desenvolvendo, eu consigo me substituir por 6 devs. É como um Luan fosse 6 devs com a tecnologia que eu tenho. Isso graças e muito alinhado com a filosofia que o Elon Musk propaga dentro desse livro aqui, escrito por Dennis Knoll, não sei como se falar o sobrenome, mas depois vocês pesquisam a respeito desse livro, que é bem interessante, tá? Então, um dos primeiros pontos que eu quero abordar aqui com vocês, uma das primeiras fundamentos, digamos assim, é que nós precisamos entender que menos é mais. Eu sei que é meio clichê isso, mas nós formos analisar a física, a quantidade de movimento que você gera dentro da sua empresa, ela é composta por uma formulazinha. A quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade, ou seja, quanto menor a massa, mais veloz você é. Isso é uma questão de lógica, né? Se você emagrece, automaticamente você se torna mais ágil, né? Se você engorda, automaticamente você se torna mais lento e mais incapacitado, né? Então isso se aplica, é física, isso é lógica, isso se aplica a tudo, né? Principalmente a gestão empresarial. Então quanto mais inflado é a tua equipe e ineficaz é a tua operação, mais lento você é, cara, mais engessado a tua empresa é, maior o seu risco. Quando vir uma crise, você vai estar muito mais vulnerável do que aquela pessoa que está enxuta em uma recessão. E inclusive há predições de que estamos muito próximo de uma, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. A grande questão é que, nós já falamos em alguns vídeos anteriores em relação à análise de risco, a predição de risco e predições como um todo. E isso aqui tem muito, eu acho que vai ajudar bastante você que precisa, que tem uma empresa, que é empresário, você que está começando uma startup, você que deseja expandir a sua equipe. Eu acho que se você fizer de qualquer jeito, você tá fudido, cara. Desculpa a palavra, não sei se o YouTube vai me dar shutdown aqui, mas essa é a verdade. Não dá pra... não existe meias palavras, né? Você precisa, ainda mais em uma recessão, você precisa estar no tamanho certo para passar por ela, senão ou você quebra, e se você estiver no tamanho certo, você passa e prospera ainda. Tá? Porque você não vai embutir ineficiência no teu custo do produto, no teu custo do produto não, no preço final do produto, né, de fato, do serviço. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero começar aqui lendo um parágrafo do livro, de um capítulo
cujo título é Reduzir, Reduzir, Reduzir. A grande verdade é que o Elon Musk ele é maníaco, psicopata, maluco, por reduzir tudo a todo custo. Então a cabeça dele funciona dessa forma. Ele abomina ineficiência, lixo e coisas que tiram o seu foco, o seu tempo no que realmente importa. E eu acredito muito nisso, cara, acredito muito nisso. Tanto que eu optei por automatizar todo o meu processo de desenvolvimento porque eu não quero turbinar a ineficiência, entendeu? Se eu for realmente, e estou começando a contratar, eu quero investir em capital intelectual, primeiramente, turbinado com a minha tecnologia. Se um Luan faz o papel de 6 devs com a tecnologia que eu tenho, se eu colocar mais um é 12, se eu colocar mais um é 18, se eu colocar mais um, você já sabe o cálculo, né? Então a grande questão é que muitos de nós, já lendo o livro aqui, né? Muitos de nós têm coisas demais, ficamos sobrecarregados, possuem coisas demais, a vida é um acúmulo de bens, uma pilha constante de crescimento de complexidade crescente, entropia progressiva e largura em expansão. Acrescentamos a essa pilha de coisas, olha que interessante, compras e acessórios sem parar-se, nunca jogar as coisas fora e voltar às necessidades básicas. A grande questão é que a gente precisa voltar à nossa essência e deixar de acumular lixo para focar no que realmente importa, que é no seu propósito. Você sabe qual que é o seu propósito? Se você não sabe, já começa por aí. Você precisa descobrir, porra. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, um parágrafo muito importante, que aqui, cara, o que eu vou ler aqui é exatamente o meta-raciocínio explicado aqui pelo autor, né, a respeito do Elon Musk, tá? Como que ele pensa em relação a esse processo, beleza? Então, vamos lá. Os primeiros princípios são uma espécie de maneira física de ver o mundo. Não é aqui que... Não, desculpa. Vamos lá. Ele explica que o esforço para desenvolver um pacote de baterias, aqui ele está explicando em relação ao processo de desenvolver uma bateria, um pacote de bateria na época dentro da Tesla, né? Então ele explica aqui, ele explica que o esforço para desenvolver um pacote de baterias para veículos elétricos seria muito mais barato do que $700 por quilowatt da tecnologia atual. Então naquela época custava uma média de $700 por quilowatt da tecnologia atual daquela época. Então o meta-raciocínio do Elon Musk foi o seguinte, então alguns princípios podemos dizer, quais são os componentes materiais das baterias? Primeira coisa, você descobre do que é feito aquilo que você quer criar, tá? A base, a matéria-prima. Então esse é o primeiro ponto dos tópicos que eu anotei, que se chama Reduz as verdades fundamentais e decomponha o problema. Tá? Você precisa decompor o problema. Você pega o problema, eu quero criar uma bateria que hoje custa $700 por quilowatt. Do que é composta essa bateria? Vamos lá, ela é composta por cobalto, níquel, alumínio, carbono. Tá? Se você for pegar o valor dessas matérias-primas na bolsa, cara, matérias-primas são commodities. Então, se você for na bolsa, você vai ver e calcular isso, você vai ver que o preço ali, em média, na época, estava dando $80 por quilowatt na bolsa. Então, o que você precisa fazer, basicamente, é o seguinte. Você pegou o problema, você decompôs o problema. Eu quero criar uma bateria que hoje custa $700, e para eu criar essa bateria eu preciso de cobalto, níquel, alumínio e carbono, que na matéria-prima, na commodity, na bolsa, custa, juntando tudo, $80 por quilowatt. Fechou? Se você tem a matéria-prima, o problema, então, não está, de fato, no produto, na matéria. Ela está no processo, ela está, de fato, na montagem, na ineficiência da montagem, no processo que é desenvolvido, que é criado essa bateria. Ou seja, isso são embutidos diversos fatores ali, tá? E uma das principais, é a força de trabalho ineficaz que você tem dentro da sua empresa. Então, substitua a bateria por qualquer outro produto seu e analise quem desenvolve isso e todo o seu corpo empresarial, entendeu? 80% disso daí pode ser que seja ineficaz. Como que você calcula isso, tá? Eu vou mostrar isso mais pro final, analisando os princípios, mas a grande verdade é que, eu até anotei aqui, se sua força de trabalho
é tão ineficiente, sua força de trabalho é tão ineficiente que gera 80% dos custos extras. Tá? Então, geralmente é assim que funciona. Se você tem uma equipe muito inflacionada, cara, onde metade não trabalha e os 20% que trabalha é responsável por 80% dos resultados, você tem uma grande fatia aí que pode ser de certo modo aí demitida ou, enfim, reduzida, tá? E não é por questão de pessoas, é a ineficiência disso que traz um alto custo e, de certo modo, você precisa reduzir urgentemente, principalmente em momentos de recessão. Isso daí tem que ser uma tomada de decisão imediata, já tem que ser um pré-requisito para você, tá? Então vamos lá. E aqui o livro fala, o Elon Musk tem um foco na redução incessante, tá? E ele quer reduzir tudo, ele quer... E quando fala reduzir, novamente, é a ineficiência, tá? É a ineficiência do processo, a ineficiência da equipe, a ineficiência de tudo, tá? O segundo ponto aqui, como que ele faz isso? Restringindo recursos, uma das formas, restringindo recursos para a própria equipe. Ou seja, restrição é igual a solução. A partir do momento que você torna um recurso escasso, você força a inovação. Isso aqui é muito foda, cara. Porque tu imagina, você tem uma equipe de 100 desenvolvedores, mas de 6 desenvolvedores, mas 2 apenas que trabalham. Isso é um caso real, que um dos desenvolvedores que eu estou testando trabalha comigo agora. Ele trabalhou em outras equipes, mas ele falou pra mim, cara, eu trabalhava numa equipe de 6 pessoas, mas só 2 trabalhavam, era eu mais um, entendeu? E era responsável por fazer o trabalho das outras 4 pessoas, então tipo, ineficiência pura. Agora, nós substituímos essa ineficiência por tecnologia aqui dentro da nossa operação. Então, o meu processo de tecnologia que substitui 6 pessoas, ensinando e treinando esse dev com essa tecnologia, é como se eu tivesse 12 pessoas na minha equipe trabalhando 24/7. E mesmo que eu não trabalhe 24/7, eu trabalhe, sei lá, as 40 horas semanais, ainda assim ela produzirá muito mais, uma qualidade muito melhor na nossa arquitetura do que se eu tivesse 12 cabeças aqui tendo ruído de informação. Tá? Então pega essa visão aí, porque essa é foda. Beleza, escassez força a inovação, tá? E abundância gera ineficiência e desperdício. Então essa é um dos princípios do segundo ponto que eu estou trazendo aqui, que é restrição igual a solução. Então primeiro ponto, reduza as verdades fundamentais decompondo o problema. Segundo ponto, restrição é igual a solução, tá? Vamos lá, o próximo subtópico aqui é que o orçamento limitado, além de incentivar a inovação, forçar a inovação, estou me engasgando aqui já. Forçar a inovação, ele te força também a ter uma estrutura, um design mais eficaz, um designer mais elegante. Por exemplo, a gente que é desenvolvedor, estamos desenvolvendo a tecnologia, o código se torna mais inteligente, mais limpo, mais elegante, tá? A arquitetura se torna mais eficaz. Tendo essa mentalidade, nós reduzimos 90% das features que não são necessárias em um momento de, sei lá, de MVP. Às vezes, você só quer testar uma tese, um produto, e você não precisa de todas as features necessárias, você precisa apenas do essencial para que agregue, do principal do core, para que agregue o maior valor possível com muito menos recurso e muito menos time. Tá? E isso, limitando o orçamento, restringindo esse orçamento a você e a sua equipe, você ganha não só em inovação, como em um design mais elegante, uma arquitetura mais eficaz, uma equipe muito mais sangue no olho e sênior, essa que é a verdade. Então, uma grande lição que eu tiro desses ensinamentos aqui do Elon Musk, que eu percebi que, cara, ele não economiza em capital intelectual, muito pelo contrário, ele reduz 80% da equipe para investir em capital intelectual. E tem 5 etapas que essa equipe e a cultura do Elon Musk está enraizado na cultura do Elon Musk, que eu vou falar mais pra frente, que vai fechar esse raciocínio, tá? Então fica aí até o final, vamos lá. Próximo tópico aqui, equipe pequena é igual a processos mais eficientes, e como eu disse, trouxe o exemplo aqui, eu com inovação, com tecnologia, automatizando todos os processos, com
com multiagentes e ecossistemas autônomos, substituo uma equipe de 6. Se eu coloco mais um, é 12, se eu coloco mais um, é 18 e por aí vai. Tá? Então isso é inovação, isso é crucial. Isso é possível graças às limitações de orçamento que eu impus ao meu próprio negócio. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com esse orçamento, eu tenho isso para investir em equipe, em tecnologia, então o meu custo é extremamente baixo e eu consigo ter uma margem muito maior e investir em capital intelectual lá na frente, graças a essa mentalidade minimalista que inclusive o Elon Musk utiliza. Que doideira, velho, muito foda isso. Vamos lá, terceiro ponto, índice de idiotice, tá? É muito importante que você compare, isso aqui é uma coisa que o Elon Musk faz muito, ele compara o preço do produto final com o custo. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que ele fala justamente disso, que é muito legal, cara. Elon Musk também reduz ao mínimo sua equipe executiva. A Tesla lista apenas 3 executivos no topo da empresa, enquanto a Ford lista 8. Olha só que bacana. Mas não é esse trecho que eu queria achar para vocês. A Tesla conseguiu reduzir peças, processos e custos o suficiente para fabricar 2 carros com custo antigo da fábrica, com custo antigo de fabricar apenas um. Então, tem vários casos aqui, mas enfim, não, eu acho que eu não vou achar o trecho que eu quero. Mas beleza, vamos lá. Então, índice de idiotice. Isso daqui é um ponto que eu identifiquei nessa filosofia que, cara, basicamente o seguinte, compara o preço do produto final com o custo, tá, real dos componentes básicos. Então, por exemplo, vou pegar a bateria, pega o produto final, tá, que custava lá 700 dólares quilowatts e compara com o custo real dos componentes, decompõe o problema e aí você vê o custo base desses componentes, certo? Isso para qualquer coisa, independente se é produto físico, se é serviço, se é tecnologia, não importa, faça esse cálculo, tá? E a grande sacada que a gente vai tirar daqui é que é o seguinte, quanto maior a diferença, mais ineficiência existe. Porque a ineficiência, ela está no processo e não na matéria, certo? Então, por exemplo, se custa 50 vezes os materiais, se o processo, se a mão de obra, se de certo modo a força de trabalho, tá, custa 50 vezes os materiais, então há 49 vezes de gordura para você cortar basicamente desse processo, entendeu? E aqui entra as 5 etapas que o Elon Musk utiliza para gerenciar tudo isso, tá? E eu vou ler aqui no livro isso para vocês, tá? Ó, na SpaceX, Elon Musk separou sua abordagem minimalista de fabricação de design em 5 etapas principais. Isso aqui é muito foda, cara. E se você sair desse vídeo, nós já estamos concluindo, eu vou, depois dessas 5 etapas, trazer uma sacada muito massa aqui para vocês. Mas se vocês entenderem esse processo, esse meta-raciocínio que o Elon Musk utiliza para criar empresas e tocar a sua gestão de liderança, né, dentro das suas empresas, cara, vocês dificilmente vão passar por uma crise e ter dificuldades nela. Dentro de um momento de recessão, vocês vão estar enxutos e velozes. Então, e quando eu falo vocês, eu falo a sua empresa, tá? E o seu risco de passar por um processo de recessão vai ser muito menor comparado a uma grande empresa, o seu concorrente, que está inflacionado de custos ineficientes dentro da sua empresa, tá? Então, vamos lá. As 5 etapas são, primeiro, deixa eu até listar os tópicos aqui. As 5 etapas do Elon Musk são as seguintes. Primeiro, questionar, eliminar, simplificar, acelerar e automatizar, tá? Primeira coisa, questionar. Por que isso realmente existe? É realmente necessário isso dentro do seu projeto, dentro da sua empresa, dentro do seu setor, dentro do seu produto? Essa filtro nova que eu estou querendo implementar dentro do meu software é realmente necessário para a maturidade do meu produto atual? Se eu estou em MVP, eu preciso realmente dessa filtro para desenvolver dentro da minha arquitetura? Se não, tira, cara. Se não, tira. É melhor você tirar demais e depois repor 10% do que, né, que é justamente isso que se trata o próximo tópico, tá? Mas deixa eu ler aqui no livro que está muito mais contextualizado, tá? Vamos lá. E aqui, na SpaceX, ela separou sua abordagem minimalista em 5 etapas. Então, a primeira dela, ó, no programa, Elon Musk disse que
disse que incentiva os engenheiros a questionarem todos os requisitos, que é a etapa 1, porque a maioria das exigências em qualquer processo estabelecido é burra e ineficiente. Então, o primeiro passo, questionar os requisitos. Elon diz a eles que devem eliminar qualquer peças ou processo que possam cortar. Etapa 2, eliminar qualquer peça ou processo que possam cortar. Cortar tanto que tenham que acrescentar depois 10% do que foi retirado. Olha que foda. Se tu parar para analisar, o Twitter, quando foi comprado pelo Elon Musk, ele demitiu ali 80% da equipe, os 20% que ficaram, só ficou gente realmente eficiente, que vale o valor intelectual investido, só que ele teve que recontratar os 10% que foram cortados, né, dentro da equipe sem a necessidade, que valeria muito a pena tê-los dentro da equipe. Ou seja, não se economiza em capital intelectual. Em capital intelectual você investe mais. Porque agora você tem margem para investir. Porque você retirou toda a ineficiência, beleza? Então vamos lá, continuando. Como Elon Musk diz ao YouTube, se você não está adicionando coisas de volta de vez em quando, então não está excluindo o suficiente. Em seguida vem a etapa 3, simplificar e otimizar, e somente depois descartar as partes desnecessárias. Caso contrário, você acaba perdendo tempo para melhorar uma parte que está eliminada mais tarde. Depois disso, ele exorta a equipe e acelera o tempo do ciclo de desenvolvimento do produto, que é a etapa 4. Ou seja, vamos lá, questionar, eliminar, simplificar e acelerar. Reduzir o tempo de ciclo do processo simplificado. Tá? Ou seja, ele pega o processo que está simplificado, que foi cortado. Então vamos lá, tu tem um processo de desenvolvimento. Eu estou usando muito a questão de desenvolvimento de software, que é uma realidade que eu estou passando. Mas isso se aplica a qualquer área ou gestão dentro da sua empresa, produto, enfim, desenvolvimento de produtos. Você, primeiro, simplifica isso, depois você acelera o que está simplificado, e não o contrário. Porque se você vai acelerar lixo, basicamente. Primeiro você reduz, enxuta, certo? Elimina, simplifica, mapeia esse processo, e aí você acelera o simplificado. Tá? Então, voltando aqui, ele exorta a equipe, acelera o tempo de ciclo de desenvolvimento do produto e deixa eu pegar aqui, automatizar o processo e automatiza o processo resultante, que é simplificado e tem menor número possível de peças, que é a etapa 5, tá? Então vamos lá, recapitulando, tá? As 5 etapas aqui: questionar, eliminar, simplificar, acelerar e automatizar. Ou seja, questionar, por que isso realmente existe? É realmente necessário dentro desse processo? Eliminar, cortar até precisar adicionar 10% de volta. Então você vai cortar tanto os processos, as peças dentro do produto que você está desenvolvendo, as filters que você está desenvolvendo da sua arquitetura, que os 10% que você tem que adicionar de volta vão ter uma importância muito maior, né? Ou seja, corte tanto ao ponto de precisar repor 10% do que você cortou, tá? Simplificar, você precisa otimizar apenas o que sobrou e não o que será eliminado. O que é eliminado é lixo, pelo menos para aquele momento ele é lixo. Não faz sentido você otimizar aquilo que é lixo. Faz sentido você otimizar aquilo que foi simplificado e já está validado. É o que eu estou fazendo aqui dentro da Ornexus atualmente. Eu mapeei todo o processo, criei a metodologia, automatizei ela com multiagentes, e hoje eu tenho uma equipe que desenvolve para mim 24/7. Então essa mesma tecnologia, se eu plugar mais um sênior dentro da minha equipe, eu tenho 12 cabeças sêniors desenvolvendo 24/7. Olha o poder disso, que foda. E aí você acelera, que é justamente isso que eu estou fazendo. Reduz o tempo de ciclo do processo simplificado. Eu tenho um produto gigantesco a ser desenvolvido, acelerando o processo com tecnologia, com mais um sênior, eu otimizo, eu reduzo o tempo, né, de desenvolvimento desse ciclo, utilizando essa inovação de tecnologia que eu implementei. Tá? E o último ponto, automatizar, ou seja, automatize apenas o processo final enxuto. Depois que você tem o processo
enxuto e automatizado, meu irmão, aí ninguém te segura. Ninguém te segura. Porque é como eu falei, 1 vale 6, 2 vale 12, 3 vale 18, beleza? E para fechar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma regra de ouro que eu anotei, que é muito importante. Isso aqui, cara, analisando todo esse contexto, né, de reduzir as verdades fundamentais, decompondo o problema, restrição é igual a solução, e a teoria do índice de idiotice, né, e considerando as 5 etapas, a regra de ouro que eu quero deixar para finalizar esse vídeo é a seguinte: nunca otimize ou automatize antes de você eliminar qualquer coisa, tá? Porque dessa forma você vai estar aí aperfeiçoando completamente cara, você vai estar turbinando lixo. Eu sei que fui redundante várias vezes durante o vídeo em relação a isso, mas é que é para realmente cravar aí no seu inconsciente o poder disso, cara. E essa filosofia minimalista levou Elon Musk a ser um dos homens mais ricos da história. E, cara, assim, ó, coração, não é só riqueza de dinheiro, é de propósito. Porque se fosse por dinheiro por dinheiro, pô, o cara tava ostentando aí a torta direito, mas não. O cara mora numa pequena casa, tem 1, 2 casas. Analisando a história aqui, ele realmente está focado no propósito dele, entendeu? Ele tem os seus propósitos, popular, Marte e por aí vai. Cada um tem o seu. Mas se a gente abstrair o meta-raciocínio desse gênio e trazer para a nossa realidade, nós conseguimos passar por várias crises, prosperando avassaladoramente, beleza? Bom, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Eu sei que eu fiquei uns dias sem gravar, mas valeu a pena, valeu a pena. Eu estava estudando, bastante correria. Eu espero que você goste. Se você gostou, fala para mim aqui o que você gostou, se faz sentido ou não faz nos comentários. E é isso aí, até o próximo vídeo.